Shalom a todos vocês, este é o canal Walter. Eu quero meditar com vocês no livro de Yohanan, no capítulo 2, versículo 1 até o 2, e fala assim: Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não cometam pecado. Porém, se alguém pecar, temos Yahushua Meshiach, que não tem nenhuma culpa, e ele nos defende diante do Pai, porque é por meio do próprio Yahushua Meshiach que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados de todos. Amigos que estão nesse canal, aqui nós meditamos nesta carta que Yohanan escreveu, alerta aos seus discípulos para não pecar. Pecar, a gente sabe que é transgressão de uma lei dada pelo Criador. E o homem deixou de cumprir as regras determinadas e cometeu o grande erro logo no início do começo do mundo. E por isso todos nós somos geração do mesmo homem que começou lá no Jardim do Éden, como todos sabem da história, do homem criado conforme a imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Então, por isso ele fez um alerta na sua carta para os seus discípulos, falando para não pecar, né? Mas todos nós somos sujeitos ao erro, que é o pecado, porque sempre o homem é falho nessas partes, né? Então, o único homem que é semelhante à imagem e semelhança do Criador, que não pecou, não fez pecado, como a Bíblia diz, chamando ele de homem justo. Então, nós sabemos que esse Yahushua é o homem justo. Embora muitas pessoas incrédulas não acreditam que o homem poderia ser desta forma, um homem que anda reto no caminho do Criador sem errar. Mas existem pessoas sinceras, pessoas cheias de temor, que vejam a história contada em relação às ordenanças dadas pelo próprio Criador. E ele teme a voz, aqueles que não vejam a voz, mas acreditam nas palavras ditas por ele, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Então temos uma lei para nós cumprir. Mas tem pessoas que cumprem a lei, mas outras pessoas são frágeis, erram. Mas alerta é para não pecar, foi o que Yohanan disse, para não pecar. Mas por esse motivo, por acaso, alguém pode ainda enfraquecer, desanimar, porque ele olha para ele e não tem condição de levar uma vida inteira, perfeita, reta, diante do Criador, sem errar contra ele. Fica desanimado, acha que é impossível para o homem fazer isso.
Mas todos nós temos condições. Mas a fraqueza, às vezes, tira a atenção da pessoa no momento exato e ele comete alguns erros, mas não porque ele não conhece a lei, que todos conhecem a lei, porque um aqui, outro ali fala que existe uma regra para o homem e o limite. E o homem então tem que obedecer às ordens que dada pelo próprio Criador. Mas as fraquezas humanas, talvez porque a fraqueza leva ele a duvidar da existência daquele que é todo poderoso, por ele não poder enxergar isso com seus olhos carnal. Aí muitas vezes as fraquezas vêm, duvida e ainda erra. Mas quem conhece o Criador sabe quem é ele, então esse usa de vigilância para não errar. Mas tem aqueles que erram de propósito mesmo, porque ele já conhece as regras, mas ele não quer acompanhar as regras determinadas por ele, talvez porque não vê, não consegue chegar. Mas existem tantas pessoas justas que vê, não com os olhos carnal, mas pelo seu entendimento no seu interior, ele reconhece que essa forma de fazer o erro não está correta, porque o Criador é justo e puro, e as suas criaturas também têm que ser puras, principalmente o homem. Mas todas estão na ordenança. E todos têm que cumprir. Vemos que o Criador fez todas as coisas e deu ordem, e elas cumpriram as regras faladas pela boca do Todo-Poderoso. E todas elas apareceram, uma por uma, obedecendo o chamado. Mas o homem, ele foi a criatura que mais errou, porque nunca sujeitou aquilo que o Criador ordenou para fazer. Obedeceu o chamado no momento da sua criatura. O Criador criou ele conforme a imagem e semelhança dele. Ele veio aparecer, e isso o homem sabe que, olhando para si mesmo, veja que é uma obra de arte. O próprio homem é uma obra de arte do Criador. E vendo que ele não pode fazer ele mesmo, de si próprio, ele não pode fazer. Mas alguém poderoso fez ele conforme a imagem e semelhança. Nós temos a qualidade do Criador. Olhando para nós vemos nossa própria imagem, nós vemos que é a obra de arte. E nós falamos, nós pensamos, nós planejamos. Nós fazemos todas as coisas pensando. Fazemos certo, fazemos errado. E muitas vezes as fraquezas fazem a gente permanecer em alguma coisa errada. Então o homem está sempre sujeito às fraquezas por causa do primeiro homem. Então todos nós corremos risco de errar. Mas a carta que ele escreveu é alertando aqueles seus discípulos para que eles não erram, né? Para não errar. Mas mesmo assim, se o homem errar, ainda nós temos ainda a oportunidade de reiniciar, começando de novo e lutando para se defender das coisas erradas, fazendo o possível, com vigilância, nas palavras que fala, do pensamento, modo de pensar. Então, vigilante,
para que não aconteça as coisas erradas. Mas mesmo assim, o homem erra, né? Por causa da fragilidade. Mas se ele errar, foi o que ele disse, né? Foi o que ele disse, que meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não cometam um pecado. Porém, se alguém pecar, temos Yahushua, o Meshiach, que não tem nenhuma culpa. Então veja que esse Yahushua era um homem como todos, é um homem. Mas ele conheceu, né, aquele que fez todas as coisas, e ele usou de vigilância todo o tempo para não errar. É um homem nascido de mulher, também de carne e osso, mas ele era um homem temente ao Criador. Quem fez ele conforme a sua imagem e semelhança. Então, como imagem e semelhança, você tem o domínio para que você possa dominar. Você pode fazer o certo, você pode fazer o errado, se você quiser. Mas esse Yahushua, ele preferiu fazer o certo, em vez de errar, em vez de transgredir a lei do Todo-Poderoso. Então ele preferiu cumprir as regras. Então foi conhecido pelos seus discípulos que assistiram ele todo o tempo, que viveram com ele. Então eles observavam todo o tempo o seu mestre que ensinava, e então por isso eles podiam falar isso com toda certeza, que realmente ele é o justo. Ele é o cumpridor da palavra do Criador. Ele cumpriu as regras certinhas. Mas, porém, ele era um homem como todos os homens, sujeito às fraquezas da matéria. Mas só que ele não cedeu essa fraqueza para cometer erro contra o seu próprio Criador. Então ele seguiu as regras, exatamente, preferiu o sofrimento do que errar contra o Todo-Poderoso. Então ele nos defende diante do Pai. Então defender diante do Pai é como um advogado que está junto, né, de uma equipe, né, de juiz, promotor, e ali então são convidados os réus para se apresentar, para mostrar o que ele fez de ação contra a lei do Criador. E este Yahushua, como um representante, como um advogado, perante Yahu, apresenta a culpa das pessoas cometidas, e por isso então ele pode fazer julgamento perante Yahu, né, mostrando as condições do ser humano, que é frágil, fraco, e ele então, como sendo um homem justo, temente ao próprio Criador que fez ele, então ele venceu todo o tempo que ele lutou, que estava vivo, ele venceu o erro, o engano, e não cedeu ao erro. Então foi corretamente diante do Criador. E por isso então ele pode apresentar como seu advogado. Foi para isso que ele veio, para cumprir a lei do Criador, para fazer que nós, que somos fracos, podemos inspirar no seu cumprimento, nos seus atos de cumprir, de seguir as regras como foi dada pelo próprio Criador, e fazer isso, inspirando nele, né, nessa parte aí. Agora, ele como advogado, ele conhece a nossa causa, sabe quais são as nossas fraquezas, porque ele passou por isso tudo e foi um vencedor. Então está pronto para estar ali diante, ao lado de Yahu, para defender a nossa causa, as nossas injustiças, nossos erros. É somente nós confessarmos que erramos e
desobedecemos as regras e recomeçar, esse Yahushua está ali presente para falar a seu respeito. Porque você foi uma pessoa que sempre errou, mas também chegou e reconciliou outra vez, apresentando suas fraquezas. Então, diante dele, ele intercedendo por você, esse Yahushua intercedendo por você, então o Pai perdoa as suas culpas, porque sabe que o homem é frágil. Então ele disse ainda no versículo 2, porque é por meio do próprio Yahushua Meshiach que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados de todos. Você pode ver que é isso aí, né? Ele morreu e se purificou antes de morrer, se purificou completamente o seu espírito, a sua forma que ele seguiu as regras, cumprindo a lei do Todo-Poderoso, praticou a lei, fez a lei se cumprir nele. Então ele, olhando, fazendo comparação aos 10 mandamentos, as regras determinadas pelo próprio Criador, ele então ficou igualzinho a ela. Então as palavras do Todo-Poderoso se cumpriu nele, e ela se fez carne, e habitando nesse corpo por completo, seu espírito estava completamente purificado. E nessas purificação que a Yahushua foi purificada, então se tornou um homem chamado de filho de Yahweh, né? Filho de Yahweh. Como filho de Yahweh, você é um cumpridor dela, você passa a ser um participante, né, da palavra, do verbo, porque você cumpriu elas e elas ficou parecendo você e você ficou parecendo as palavras. E como os dois estão de lado a lado, o verbo escrito passou a ser carne e a carne passou a ser o verbo escrito. Então se tornou uma só pessoa. Nesse caso então, Yahushua então está apto para poder perdoar os seus pecados. E como você sabe, só quem pode fazer isso é somente Yahushua, né? Porque só Ele quem pode perdoar pecado. E Yahushua teve condição de fazer isso porque Ele foi um cumpridor da lei e está igual a Yahushua. Como Yahushua, então você ficou parecido com Yahushua e você então tem autoridade para perdoar pecado. E também condenar se for o ato de o homem não querer arrepender dos seus erros. Então, por ele não arrepender dos seus erros, então ele também pode se apresentar como juiz e dar a sentença que você merece, ou de vida ou de morte. Está na mão desse Yahushua que nós conhecemos. Por esse motivo, então, esse foi o alerta que Yahushua deu para mostrar para aquelas pessoas que estão recém-chegado, discípulo novo, e assim foi isso que aconteceu. Foi essa mensagem que Yahushua passou para esses discípulos dele. Aqui, meus prezados amigos, eu vou ficar nessas meditações com você e convido você para estar comigo no próximo vídeo, né? E um shalom para você mais uma vez. Até o próximo vídeo.